Bom, então tá, gente. Eu fiz aquela correção que eu tinha dito que eu ia fazer lá para vocês para o ingresso de números inteiros, tá? Na verdade, era uma coisa bem simples, tá? Que faltava. Eu só não podia permitir que o sinal mais ou menos ficasse distante dos numerais, tá? Porque senão você não consegue realizar a conversão. Então eu criei uma funçãozinha aqui que eu estou procurando. O código já está grande, né? Que eu estou procurando aqui, que basicamente a funçãozinha foi essa daqui, ó. Deixa eu autorizar o resto, pessoal. Que é essa funçãozinha aqui, tá? Que basicamente o que ela faz, né? Ela verifica onde é que está posicionado o primeiro dígito, tá? E aí ela pega o valor do sinal e coloca na posição anterior ao primeiro dígito para conseguir realizar a conversão. Então, só para mostrar para vocês que a rotina funcionou, tá? Deixa eu rodar a simulação aqui. A gente vai conseguir ver aqui tanto na serial quanto no LCD, tá? Vou botar aqui o valor, sei lá, 500, tá? Posso botar aqui o sinal tanto negativo quanto positivo. Vocês estão vendo ali embaixo no LCD, né? Pegar um negativo para mostrar, vou clicar o meu Enter, né? E vocês vão ver aqui que o valor digitado, então, vai ser efetivamente menos 500, perfeito? Então, a gente conseguiu aqui finalizar aquela parte de mostrar o ingresso aí pelo teclado. O ingresso de números com ponto, tá, pessoal? Vocês poderiam usar essa mesma rotina aqui do get inteiro, tá? A única diferença é que aqui onde a gente faz a verificação do isdígito, tá? A gente teria que colocar algo desse tipo, até vou colocar como comentário, tá? E daí fica só uma questão de vocês alterarem isso se for o caso. Opa, desculpa, tem que parar a simulação aqui, tá? Tem que alterar duas funções aí, tá? A gente pode, de repente eu faço aqui, é tão rápido. A questão só é qual tecla eu uso, né? Porque eu usei o asterisco para sinal, o cerquilha para entrar, não me sobrou nenhuma tecla aqui, né? Para botar como ponto. Então vou comentar aqui, senão vou ter que alterar o circuito, tá? Mas basicamente vocês alterariam, né? Simplesmente dessa maneira. Para trabalhar com números reais. If isDigit. Na verdade, vocês teriam que fazer essas duas verificações, tá? Oh, meu Deus. isDigit. Lido, tá? Ou lido igual ao ponto, certo? Aí vocês teriam que ter, obviamente, uma tecla, né, que correspondesse ao ponto. Além disso, né, aqui na conversão, nessa linha da conversão, vou botar de novo, né, para trabalhar com números reais. Não sei qual o caso que vocês gostariam de fazer isso, mas em suma, né, com números reais. Aqui vocês fariam algo do tipo, né, float com... E aí se não me falha a memória... Nossa, agora falhou a memória mesmo. Desculpe. Você. Tá. É a TOF, se não me falha a memória, tá? É, a TOF, exatamente. A gente confirma antes de qualquer coisa, né? Pode ser double, pode ser float, aí fica com vocês, tá? Eu vou usar aqui como double, então. Double com igual a TOF temp, tá? E a terceira modificação que seria necessária seria na função de limpeza aqui, tá? Que a gente teria que fazer o if daquela mesma forma anterior, tá? Para números reais. If isDigit lid ou lid igual a ponto. Basicamente isso bastaria para transformar essas funções de leitura de número inteiro, né, com sinal para uma função aqui de leitura de um número qualquer, né, com ponto flutuante, sem ponto flutuante. Tá? Aí vocês têm que usar, obviamente, aquilo que for mais interessante, né, pessoal? Aqui faltou uma mensagenzinha de erro aqui, né?
seria menos 90 mil a 90 mil. Ok? Então tá pronta aqui as nossas rotinas. Essa rotina aqui de inteiro de sinal, com sinal, né, e de limpeza, eu até vou tirar do nosso código, porque ela não é importante, tá? Eu só estava usando para mostrar ela para vocês, e já vou colocar para vocês aqui no Moodle, para vocês terem uma referência. Vai que em algum trabalho, né, vocês tenham a necessidade de ingressar via teclado com um número ou negativo, ou com um número real, né, aí 0.35, 35.3, algo do tipo. Aí vocês já têm as rotininhas ali para usarem. Óbvio que vocês podem e devem, né, adaptar isso, reinterpretar e fazer do jeito de vocês, né, mas já coloco aqui como exemplo, tá? Antes de eu apagar lá, né. Exemplo de leitura do teclado de valores com sinal, né. Ok? Só vou colar ali. Não, desculpe, veio outra coisa. Achei que eu tinha copiado, mas pelo visto não copiei. Cortar isso. Meu Deus. Foi mais do que devia. Agora voltou para o início. Para a gente continuar com o resto da máquina aí, né? Que é o que a gente quer fazer. Na verdade, a máquina aqui finalizou, tá? Eu só vou voltar a unir o código principal para que vocês tenham a referência dele. E acho que até já tinha postado isso. Tá? Mas aqui a gente mostra de novo tudo funcionando, se for o caso. Aqui. Aqui. Deixa eu recortar. Eu deixei lá para vocês, então, no Moodle, né? Para que vocês tenham, caso se faça necessário. Tem uma fonte diferente aqui, mas é o de menos. Tá? Tudo certinho, ali para frente, tudo certinho. Ok, tá? Postei aqui para vocês terem, então, a referência dos dois. Deixa eu ver se ficou certinho. Tá? Maravilha. Certo, postado, tá? Então aqui, pessoal, só retomando então aquilo que a gente tinha feito lá na nossa última aula, né? A gente já tinha a maquinazinha pronta, né? Então, basicamente a gente fez todas as funções. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é agora acionar get inteiro, né? E parâmetro aqui é o parâmetro normal, certo? Então nós já tínhamos aqui todo o necessário para a nossa máquina trabalhar. Então vamos olhar como é que ela funcionava, né? Basicamente, é o que a gente tinha feito até o momento, né? Eu conseguia navegar para baixo no menu, né? E para cima, perfeito. Eu conseguia apresentar um submenu, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar com LED azul, LED verde, eu quero voltar, pegar o LED azul aqui de referência, né? Eu conseguia ligar ou desligar o LED em questão, né? Então, ali liguei o LED azul, desliguei o LED azul, né? Já que era o LED selecionado. Eu conseguia fazer os LEDs piscarem num padrão com uma temporização bem conhecida, né, que é o que vocês estão vendo aí. Ele leva, acho que 500 milissegundos agora. E conseguia, inclusive, abrir uma segunda opção, né, para o usuário conseguir setar o valor. Então, por exemplo, eu quero que ele pisque agora a cada 200 milissegundos, tá? Então, vocês vão notar ali que os LEDzinhos vão começar a ficar mais rápido. Ah, não, 200 é muito, eu quero que ele pisque a cada 50 milissegundos. Aí vocês vão ver que os LEDzinhos estão mais rápidos ainda, tá? Então a gente conseguia, então, fazer com que o nosso LCD mostrasse as informações para o usuário, aceitar como entrada os valores dos botões, aceitar como entrada um valor digitado do teclado e fazer com que isso tudo interoperasse ainda com uma outra máquina que está rodando ali junto, né? Que é a máquina que está fazendo os LEDs piscarem. E aí poderia ter mais uma outra máquina para um motor, uma outra máquina para outra coisa. Basta vocês implementarem aí, né, os códigos específicos de cada máquina, lembrando sempre de manter aquela diretiva de evitar ao máximo bloquear a execução, né, do código de vocês. Então, montagem aqui de uma máquina, vocês já tem uma máquina cá entre nós que não é tão pequena assim. A gente tem uma interface homem-máquina aqui, pessoal,
que, grosseiramente falando, tem a vasta maioria dos elementos que vocês encontrariam em dispositivos, tá? Vocês têm display, vocês têm botões, vocês têm LEDs, ou seja, né, luzes indicadoras, vocês têm teclado, tá? O que faltaria aqui ainda? É óbvio, né? A gente poderia, não, mas eu quero uma coisa mais complexa. Poxa, eu poderia ter um display LCD, por exemplo, sensível a toque, poderia ter um display gráfico, poderia ter um mouse, poderia ter não necessariamente um mouse, né, mas poderia ter um joystick, né, para selecionar uma opção. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas do ponto de vista de construção básica da interface homem-máquina, a gente já está conseguindo fazer. O que a gente vai começar a fazer agora, tá? A gente vai começar a aprimorar as nossas entradas e saídas. Eu não vou mais me concentrar tanto na questão de interface homem-máquina, porque, considerando esse exemplo que vocês viram e os exercícios que vocês já fizeram, interfaces homem-máquina básicas vocês já têm condições de realizar, de implementar, tá? A questão agora é que a gente não quer comandar para o resto da vida LED, né? Eventualmente eu vou querer ligar um motor, vou querer ligar um relé, vou querer, sei lá, controlar uma sequência de movimentos de um motor de passo, tá? Em suma, vou começar a controlar outros tipos de dispositivos. Da mesma forma, nem sempre tudo que vai ser entrada para mim vai ser botãozinho, né? Agora, de repente, eu vou começar a trabalhar com outros sensores, tá? Então, a gente vai começar agora a aprimorar o nosso conhecimento. Mas, antes de chegar nisso, e até em razão da forma como as aulas estão funcionando, eu pulei um tópico que a gente vai retornar agora, que é um tópico relativo especificamente à questão do LCD, tá? Eu tinha comentado com vocês já na aula passada que fica fácil, esse é o lado bom, né? A gente usar uma biblioteca como a Liquid Crystal, mas fica um pouco obscuro o que está acontecendo lá por baixo dos panos. E aí vocês poderiam dizer, mas eu não preciso saber. Não, justamente vocês é que precisam saber, tá? O cara que é da área de informática, ele não precisa saber como é que funciona o LCD, tá? No máximo, ele se preocupa em usar um LCD e olha lá, tá? Agora, vocês não. A gente tem que ter a preocupação de entender, não o LCD em si, né? O display em si, mas a gente tem a obrigação de entender como é que a gente consegue comandar um LCD. Em suma, traduzindo de uma outra maneira, né? Nem sempre vocês vão ter uma biblioteca pronta e facilzinha de usar, certo? Às vezes vocês vão ter que implementar a comunicação de controle necessária entre o microcontrolador e o dispositivo que vocês querem comandar. Então, não somente do ponto de vista do LCD, tá? Mas sim de outros dispositivos, a gente tem que entender como é que a gente consegue fazer comando de dispositivos mais complexos a partir de um microcontrolador, porque até agora os nossos dispositivos eram dispositivos bem simples, né? No caso aqui do teclado, é um botão, no caso de botões, né? Botão, né? Tá aberto, tá fechado, no caso de um LED tá ligado, tá desligado, não tem muito o que fazer, tá? Óbvio, tem a questão do debounce, tem o tratamento do sinal, mas são elementos simples, liga, desliga, basicamente, tá? Como entrada ou como saída, tá? O LCD não, né? O LCD a gente viu que tinha um controladorzinho aqui, um cara chamado HD 44780, que através dessa biblioteca Liquid Crystal a gente conseguia fazer determinadas operações bem mais complexas, né? Por exemplo, a gente viu algumas coisas, né? Setar a posição que eu quero escrever na posição, limpar o display, em suma, existem comandos que a gente vai enviar para ele. Então é isso que a gente vai ter um overview, tá? Normalmente, pessoal, seria um tópico em que eu pediria para vocês fazerem um trabalho, tá? Mas, infelizmente, nesse ponto, o Tinkercad ele é muito limitado, tá? A gente consegue fazer, eu vou mostrar para vocês no Tinkercad, mas tem certas características físicas que, nesse caso em particular, o Tinkercad simula muito mal. Então, na verdade, vocês ficariam com uma ideia equivocada que o código de vocês está funcionando, tá? E se vocês fossem para o circuito físico, vocês veriam que não, tá? Que aquele código de vocês não ia operar corretamente, porque vocês deixaram de respeitar algum dos aspectos necessários. Então, além das lâminas que a gente vai começar a ver em seguida, tá? Eu deixei para vocês mais um capítulozinho de leitura, tá? Na verdade, aqui o ponto importante, tá, pessoal, é a parte referente ao HD 44780, então vocês vão ver que tem uma série aqui de texto. Na verdade, essa seção 9.3 aqui que é importante, tá?
que traz um resumo uma abordagem mais detalhada, na verdade, daquilo que a gente vai comentar agora, tá? E vai fazer, provavelmente, vocês entenderem o LCD um pouquinho melhor, tá? Então, vocês têm toda aí a descrição dele, ok? Mas também, lá no final, eu consegui, a tempo, tá? Colocar uma visão da biblioteca, tá? Da Liquid Crystal, perfeito? Tem algumas coisas que eu ainda não consegui inserir, que à medida que eu insiro, eu atualizo o arquivo lá e coloco para vocês, tá? Eu estou fazendo aqui uns códigos ainda, uma sessão aqui de exemplo para fazer scroll de mensagens no LCD e a própria parte do menu que a gente já fez em aula, né? Eu não consegui ainda parar e escrever e explicar tudo aquilo que a gente fez em aula, eu fui explicando para vocês, agora tem que passar por um texto, tá? Mas ainda não consegui fazer isso. Em suma, vocês têm um capítulo aqui tratando do LCD, tá? Não é tão pequeno, são 20 e poucas páginas aí, bastante informação técnica. Mas vamos voltar aqui, então, pro nosso HD 44780, tá? Bom, pessoal, interfacear com o HD 44780 vai envolver duas operações fundamentais, tá? Primeiro caso vai ser a gente compreender quais são os comandos e qual é o fluxo de trabalho com esse cara. Não tem salvação, eu até me esqueci de botar ali no Moodle, vou botar em seguida, tá? Não tem salvação, a gente tem que ver o datasheet, ou tem que ter um professor bonzinho, o Cláudio deve estar rindo nesse momento, né? Que escreva para os alunos o datasheet mastigado, né? Dá uma mastigada, descreve os algoritmos de uma forma humanamente compreensível. Dificilmente vocês encontram esse tipo de coisa em livros mais comuns, tá, pessoal? Porque o autor vai mais direto ao ponto, pega o datasheet e lê, tá? Mas aqui, como é uma coisa mais didática, eu acabei escrevendo, tá? Então, normalmente a gente teria que ler o datasheet, que foi o que, obviamente, eu fiz, tá? Mas além de ler o datasheet e compreender como é que o cara funciona, do ponto de vista de programação, a gente tem que entender que a gente vai ter que gerar ondas. Então, na verdade, até agora, tudo que a gente fazia era ligar e desligar o LED, por exemplo, né? Dava um digital write, ligava, dava um digital write, desligava. A gente vai ter que fazer operação semelhante a esse caso, porém agora eu vou ter que respeitar uma certa temporização. Então, grosseiramente falando, eu estou produzindo ondas digitais, tá? Num certo padrão, que obviamente vai ser o padrão que eu vou ter que respeitar para conseguir fazer a comunicação com o HD 44780. Então, inicialmente, justamente o que eu vou falar é como é que eu poderia gerar formas de ondas digitais considerando a operação de uma onda, considerando a criação de uma onda qualquer, tá? Então, gerar uma forma de onda digital, o que seria uma forma de onda digital, né, pessoal? Um padrão de uns e zeros ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu vou ter a minha linha, primeiro eu quero que ela fique em 1 durante tantos milissegundos, depois vá a 0 durante tantos milissegundos, depois volte a 1 durante tantos milissegundos e assim por diante, tá? Então eu quero gerar um padrão num único pino. A gente poderia pegar o osciloscópio, colar nesse pino e verificar como é que a onda está sendo gerada. Inclusive, a gente pode fazer isso no Tinkercad, tá? Gerar uma forma de onda digital, então, no Arduino é uma coisa bastante simples, tá? Com o Arduino a gente não consegue gerar ondas analógicas, porque nós não temos um conversor, DA presente no Arduino, a gente só tem um conversor AD, tá? Que é o nosso próximo tópico de estudo depois, tá? Então a gente só consegue gerar ondas digitais. Agora, existem microcontroladores, como o Arduino Dui, por exemplo, que é um microcontrolador bem interessante, ou o próprio ESP32, que vocês vão usar o ano que vem, tá? Que eles possuem um conversor DA integrado. Daí a gente poderia até gerar formas de onda analógica, obviamente com determinadas limitações, tá? Mas isso não vem ao caso. O ano que vem a gente conversa, tá? Então, para gerar uma forma de onda digital, um diagrama temporal, né, associado a um pino, basicamente o que a gente vai fazer é declarar o pino como modo de saída e usar o nosso digital write, tá? Aguardando intervalos de tempo entre as transições do sinal. Qual é a pegadinha toda aqui, né? A pegadinha toda é que nós não queremos usar, mediante a possibilidade, obviamente, o delay, tá? Curiosamente, apesar de eu estar falando que a gente não deve usar o delay, curiosamente, no caso da interface do Arduino com o HD 44780, a gente até vai usar delay porque os intervalos envolvidos são muito pequenos, tá? Depois vocês vão ver, a gente está falando de coisa da ordem de nanosegundos, tá? Então não vai atrapalhar o restante da nossa operação, tá? Então, por exemplo, vamos analisar, vamos supor e analisar o código, né? Vamos supor que eu quisesse gerar uma onda conforme
esse formato aqui, esse padrão, né? Então aqui a gente está vendo o pulso de clock, e aqui, a depender, né, dos pulsos de clock, eu quero gerar uma onda, de certa maneira, com um certo padrão, tá? A gente primeiro, tá? Até para não gerar confusão, e já vou largar uma baita de uma observação aqui no momento, tá? Esse sinal de clock que eu estou considerando aqui não é necessariamente o sinal de clock do microcontrolador, tá, pessoal? Isso daqui é apenas para ter uma referência de tempo. Ah, mas eu gostaria de gerar um padrão de onda considerando o clock do microcontrolador. Não é possível fazer usando essa programação em alto nível. Perfeito? Não é possível fazer. Não, lá grosseiramente falando, não é possível fazer, tá? Usando interrupções até e temporizadores, até daria para fazer alguma coisa assim, com uma cara parecida, se fosse bem mais lento em relação ao clock original do processador. Ah, mas eu adoraria fazer uma onda usando o clock do processador como referência para o meu cálculo aqui dos períodos do sinal A, tá? Bom, aí tu tem que aprender a programar em linguagem de máquina, tá? E é uma outra forma de programação. Então aqui a gente tem que considerar um sinal de clock qualquer, que até pode ser derivado do sinal original do microcontrolador, porém é muito mais lento, que é o que eu estou fazendo aqui no código aqui embaixo, né? Vocês estão vendo aqui que eu defini um pino, né? E aí eu defini aqui que o meu pulso de clock é igual a 2. Então eu defini que o meu pulso de clock aqui tem 2 microsegundos, tá? Então, em microsegundo até eu consigo trabalhar, tá? Existe, na verdade, aqui eu acho que até estou forçando um pouquinho a realidade, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês a documentação. Porque eu não sei se vai falar na documentação, tá? Talvez eu tenha que abrir o código mesmo. Mas vamos ver se na documentação fala. Porque em intervalo assim, de 1, 2 microsegundos ele é problemático, ó. Vamos ver o que ele está falando aqui na documentação. Pausa por microsegundos. O maior valor que ele consegue pausar é 16.383, tá? Ó, tá aqui, ó. Tá nas notas e advertências, ó. Delay microseconds, tu pode confiar no tempo que tu tá dando de intervalo se for superior a 3 microsegundos, tá, pessoal? Com valores menores não tem como garantir. Então ele já botou essa observação aqui para vocês, tá? Então, cuidem, tá? Porque, grosseiramente falando, eu posso dizer delay microseconds 1. Mas, na prática, ele pode estar variando esse tempo entre 1 e 3, tá? Então, a gente não tem garantia nenhuma que ele realmente vai esperar os 3 microsegundos. A gente só tem garantia que vai ser maior que aquele tempo, mas ele admite uma certa flutuação. Isso aí é devido ao quê, pessoal? Devido ao jeito que é implementada a função, tá? Se vocês quiserem algo mais preciso para delay, depois eu posto isso daqui, tá? Se vocês quiserem algo mais preciso para delay, existe na VRLibC, que é a biblioteca base que foi construída, essas bibliotecas do Arduino, tá? Deixa eu ver, cadê aqui? Cadê referência, meu Deus? Tá. Curioso. Ele botou a documentação aqui, deixa eu ver se vai vir aqui. Ah, tá aqui, ó. Na referência aqui da biblioteca, vocês têm uma biblioteca da VRLibC, tá? Que são funções de delay, tá? Agora, essas funções aqui vocês têm que ver, tá? Essas funções, elas conseguem fazer delays em razão do número de ciclos de clock da CPU. Então, aqui até vocês conseguiriam garantir delays aproximadamente próximos de 1 microsegundo, tá? Então, vocês teriam aqui coisas um pouquinho mais aprimoradas, e tem uma outra aqui também, que eu não sei se ela vai ter o delay microseconds. Tem, tá? Tem a delay microsecond aqui, melhor ainda, tá? Que nesse caso aqui, é mais garantido que a gente consiga fazer isso, tá? A gente consiga dar um delay de microsegundos, mas eu tô lendo aqui, até para garantir para vocês, tá? Tá, basicamente ele tá falando aqui que consegue, ele não tá botando nenhuma observação, tá? Então, possivelmente, essa função da VRLibC, ela seja capaz realmente de produzir um delay de microsegundos, tá?
A gente tem um processador que é muito mais rápido que isso, tá, pessoal? Só que, de novo, para produzir na ordem de nanosegundos, aí vocês podem vir naquela outra funçãozinha lá, e aí a gente tem que calcular o número de pulsos que a gente quer ocupar na execução do processador, de modo a... Só retornar aqui, que eu acho que eu não consigo mostrar de novo lá. De modo a gente conseguir daí ter um delay com uma granularidade menor que 1 micro, tá? Em suma, tem como fazer, mas não usando as funções básicas do Arduino. Mas isso, a grosso modo, a gente não está preocupado em trabalhar com frequências tão elevadas. Se vocês estiverem se preocupando em trabalhar com frequências muito elevadas, aí esse microcontrolador e essa forma de programação não é adequada, tá? Então a gente pode considerar grosseiramente, né, que a gente tem aqui pulsos superiores aqui a 3 microsegundos. Só tem um caso aqui que eu botei 2 microsegundos, que talvez pudesse dar problema. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Se vocês contarem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 pulsos de clock com um sinal A em nível alto. Então, eu botei o sinal A em nível alto e dei um delay de 4 pulsos de clock, considerando o clock de referência aí meu, que é um clock de 500 kHz, tá? Em seguida, eu vou ter o sinal A em nível baixo durante 1, 2, 3, 4, 5 pulsos. Então, olha aqui, ó, botei o sinal A em nível baixo e dei um delay de 5 pulsos. E em seguida, vou ter de novo o sinal em nível alto durante tantos pulsos, e assim por diante, tá? Então, a gente consegue gerar aquela forma de onda que vocês estão vendo ali de uma forma bastante simples. Tá. Imagine que a gente tenha casos mais complexos, né? Eu quero gerar um sinal A e um sinal B. Nesse caso de gerar o sinal A e o sinal B, a gente já tem um problema, né? Porque se eu usar os delays, começa a ficar complicado, né? Porque eu tenho que usar o menor delay dos sinais e começar a misturar os dois, tá? Em suma, a gente consegue fazer, obviamente, tá? Tem inúmeras formas de fazer, usando loops, usando variáveis, inúmeras maneiras, mas o código já começa a ficar mais, digamos assim, deselegante, mais feinho, tá? Então é óbvio que é muito mais interessante a gente largar de mão do delay, né? Até para não bloquear a execução do restante. E aí vocês conseguem usar os nossos velhos e bons temporizadores, né? Não preciso nem explicar mais o que é isso, porque vocês já estão cansados de ver isso, né, gente? Então eu poderia ter um temporizador aqui para o sinal A, né? Controlando uma máquina de estados que produz o sinal. O que essa máquina de estados fica fazendo, né? Alternando o valor do pino A, né? Se o pino A está em nível alto, está em nível baixo, está em nível alto. Em suma, cada um dos formatos da onda, voltando aqui, cada um dos formatos da onda seria um estado no nosso switch case, tá? Seria um valor do nosso case lá. Então aqui eu tenho uma situação, 2 situações, 3, 4 situações no sinal A, né? Então precisaria ter um switch case com quatro casos, né? Caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3, tá? No caso do sinal B, eu tenho 1, 2, 3, 4 situações também, né? Então precisaria ter um switch case com 4 cases, né, para a gente conseguir produzir aquele sinal. E aí eu uso os temporizadores, né, pessoal, simplesmente para não ficar bloqueando a execução. E aí eu consigo produzir o sinal A e B, grosseiramente falando, ao mesmo tempo. Por que é grosseiramente falando, tá? Porque se eu pegar um osciloscópio e começar agora a usar o osciloscópio, eu vou ver que realmente existe um pequeno atraso da geração do sinal B em relação ao sinal A, visto que o código do sinal A vem antes. Tá? Mas, de novo, é uma coisa normalmente desprezível para a maior parte das circunstâncias. Tá? Maravilha. Vamos agora ver como é que a gente vai usar essa questão de geração de sinais justamente com HD 44780. Então, a gente já trabalhou com LCD, tá, pessoal? Vocês já têm um conhecimento aí básico do LCD e de como é que a gente utiliza ele, o que facilita agora a gente discutir como é que a gente pode fazer o comando daquele cara sem usar bibliotecas externas, tá? Então, basicamente, os caracteres que a gente tem na maior parte dos displays, tá? Nos displays mais comuns, são caracteres de 5 colunas por 8 linhas, tá? A gente forma matrizes de 5 por 8. Inclusive, a gente criou os caracteres, né? A gente brincou de criar os caracteres lá com aquele método create_char da biblioteca, né? Mas também é possível a gente usar caracteres 5 por 10, tá? E aí a gente tem um número menor de caracteres de memória. Então, na prática, acaba não sendo usado em razão disso, tá?
A alimentação desse controlador é uma alimentação que vai de 2.7 a 5.5 volts, o que significa que vocês podem usar tanto com microcontroladores trabalhando com níveis TTL, alimentados a 5 volts, quanto com microcontroladores que trabalham em níveis CMOS, tipicamente 3.3 volts, tá? Porque ele vai poder ser alimentado e vai aceitar a comunicação de acordo com a tensão de alimentação que vocês fizeram. Em suma, vocês podem usar com Arduino Uno e Mega convencional e vocês podem usar o mesmo display com SP32, com SP8266, tá? Que vai trabalhar a 3.3 volts, perfeito? Supera uma operação de até 2 MHz, tá? E a gente já tem aqui o controle dele ocorrendo com interface de 4 ou 8 bits, tá? Eu vou só mostrar uma coisa aqui, eu já vou, vocês me perdoem, tá? Eu já vou postar aqui o datasheet, eu realmente esqueci de postar o datasheet, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem bem o papel, tá? O papel desse HD 44780, tá? Então, vou postar o datasheet dele aqui, tá? Deixa eu localizar, tá aqui. Até para vocês terem também essa informação, é importante, tá? É em inglês, tá, pessoal? Não tem salvação. Eu não conheço até hoje, acho que eu nunca vi um datasheet em português na minha vida. Não digo que não exista, tá? Eu nunca vi. Isso aqui não precisa marcar nada. Tá? Na verdade, eu estou fazendo o upload aqui só para eu conseguir mostrar ele para vocês, tá? Então, deixa eu abrir aqui o datasheet. Não é dos datasheets mais amigáveis da face da Terra, longe disso, na verdade, tá? Mas serve para eu mostrar uma figurinha aqui para vocês, interessante. Deixa eu rolar mais rápido aqui. E é a referência final, tá, pessoal? Em havendo dúvidas, leiam o datasheet. Sempre. Isso aqui obrigava tanto com o pessoal ficava traumatizado com a história do datasheet, tá? Não achei a figurinha ainda, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que vai vir agora. Ainda não. Aqui, ó. Então, na verdade, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, tá? Só para vocês entenderem o que é esse cara. A gente tem o LCD em si, tá? O display em si, tá? O display de cristal líquido em si, e a gente tem o HD 44780, tá? O nosso microcontrolador, o Atmega 328P, no caso ali do Tinkercad, ele vai se comunicar com o HD 44780, tá? Vai emitir comandos e, por sua vez, o HD 44780, ele consegue comandar os pontos do LCD, determinando o que deve ser ligado e desligado. Então, vocês estão vendo aqui que esse cara é capaz de trabalhar, tá? Com LCDs, por exemplo, onde a gente tenha 8 sinais comuns que correspondem aqui às linhas, perdão, tá? E com 40 segmentos, perfeito? Indicando o que vocês estão querendo ligar em cada uma das linhas. Então, na prática, isso daqui é um caso similar a algo que eu não mostrei para vocês, até por questão de tempo, tá? Que eu poderia ter mostrado, que é a gente fazer a multiplexação de vias para conseguir acionar, por exemplo, o display de 7 segmentos, tá? Eu não cheguei a abordar esse ponto com vocês. Mas, em suma, ele é capaz de comandar esses displays, tá? Que operam com, basicamente, 40 mais 8, 48 vias, tá? 48 pinos, 48 vias de comunicação que permitem a gente selecionar quais pontos do LCD a gente quer operar. Aí vocês poderiam me perguntar, mas não dá para fazer isso direto com o microcontrolador? A resposta é sim. Basta vocês terem um display onde vocês consigam acessar os pinos diretos do display, tá? É bastante pino, né? 48. E basta vocês terem pinos suficientes no microcontrolador. Por que a gente está usando esse cara como intermediário? Justamente porque eu não quero usar 48 pinos do microcontrolador só para acionar o LCD. Eu vou mandar comandos para esse carinha, e esse cara, por sua vez, é o cara que vai acionar o LCD para mim. Mas nada que eu não pudesse fazer diretamente com o microcontrolador, perfeito? Então, na verdade, eu tenho que deixar para vocês até lerem, tá? Como é que a gente faria a multiplexação
nesse caso, tá? E aí tem inúmeras formas aqui que ele mostra como é que eu construiria um display de 2 colunas e 2 linhas, por exemplo, tá? E assim por diante. Mas, basicamente, em suma, ele é um intermediário no acionamento do display de LCD em si, tá? Maravilha. Esse carinha vai ter 3 memórias, tá? Uma memória que vai vir a tabela de caracteres, que eu já tinha até comentado isso com vocês anteriormente, tá? Uma memória de dados, chamada DDRAM, que é a memória onde a gente escreve nela e o que está escrito nela aparece no display, é interpretado e depois exibido no display, e uma memória que serve para a gente criar aqueles caracteres especiais, que a gente usou lá com a função lá createChar, tá? Basicamente, a operação dele é muito simples, tá? Ele olha o que tem na memória de dados, tá? De acordo com a configuração, obviamente, que foi feita dele, tá? E em razão daquilo que tem na memória de dados, que é um código correspondente ao caractere que ele tem que exibir no display, ele pega esse caractere ou na memória CG-ROM ou na memória CG-RAM e monta como é que ele deve exibir aquele caractere no display. Então, na verdade, de um byte, um único byte, que corresponde ao número do caractere, tá? Ele vai lá nessas 2 memórias, busca a informação da memória e aí começa a apresentar para a gente, tá, no display. Perfeito? Então, basicamente, né, o uso desse controlador pode ser sumarizado nessa figurinha. Eu tenho aqui, desse lado, a comunicação com o microcontrolador, com a plaquinha Arduino, tá? A gente usa quais sinais aqui, né? Se a gente está usando um barramento de 4 bits, a gente usa do DB4 ao DB7 o Enable e o RS, né? E do lado do HD 4478 para o LCD, ele é responsável, né, por fazer o acionamento, então, do LCD em si, tá? Então, esses pinos, de certa maneira, a gente já tinha comentado, tá? Eu só vou comentar agora em razão da função deles, tá? O pino RS, basicamente, pessoal, ele permite que a gente selecione o tipo de operação que a gente vai querer efetuar. Basicamente, a gente tem 2 tipos de operações, tá? Se o RS tem valor 0, nós estamos enviando um comando. Se o RS tem valor 1, a gente está escrevendo na memória. Na verdade, essa escrita na memória normalmente é feita na DDRAM, mas poderia também acontecer uma escrita na CG-RAM. Tá? A gente também poderia escrever na memória de criação de caracteres, que é o que a gente faz lá com aquele createChar. Tá? O segundo sinal, que seria o read-write, né? Esse é meio óbvio, né? Se eu quero ler do microcontrolador, não. Se eu quero ler do HD 44780, se eu quero escrever nele. Como normalmente a gente quer operar só com escrita, a gente acaba aterrando esse sinal, tá? O Enable, que habilita a operação que vocês selecionaram com o registrador RS, tá? E aí as vias de dados que são usadas para fazer a comunicação do microcontrolador com o HD 44780, tá? Se a gente usa 4 pinos de dados, então a gente vai ter que fazer 2 operações. A gente vai ter que enviar 4 bits de uma vez e os outros 4 bits depois. Até porque a gente está trabalhando com informações de 8 bits, tá? Os caracteres são de 8 bits, o código do caractere tem 8 bits, né? Por exemplo, gente, o caractere, de novo, para quem não lembra daquela nossa conversa, né? Tem tudo a ver com a bendita da tabela ASCII, tá? Mas, na verdade, aqui no nosso carinha tem uma tabela específica, não esqueçam, tá? Mas a gente pode mostrar aqui a tabela ASCII só para tirar dúvida, né? Então, por exemplo, né, se eu mandar o caractere 43, eu vou apresentar o sinal mais lá no display, perfeito? Então, basicamente é isso que a gente está fazendo, tá? Só que o problema é que esse número 43, ele vai, em decimal, ele vai gerar 8 bits para a gente, né? Se eu tenho comunicação com 4 bits, eu vou ter que enviar 4 bits de uma vez e os restantes 4 bits depois, tá? Maravilha. E a partir daí, então, a gente tem como fazer a seleção completa das operações. Lembrem-se, a gente está desprezando as operações de leitura, tá? Então, não, na verdade, aqui eu só estou sumarizando, mas não seria necessário, porque a gente sempre está trabalhando com RW em 0, tá? Então, de novo, quando o R é 0, eu estou mandando um comando, e quando o RS é 1, eu estou escrevendo na memória, tá? Se eu estivesse trabalhando com a modalidade de leitura, existe como a gente fazer a leitura desse flagzinho aqui, desse carinha chamado BusyFlag, que vai sempre retornar na via DB7, tá? Que esse flagzinho serve para indicar se a última operação que a gente comandou foi finalizada ou não, tá? Então, na verdade, pessoal, se esse flagzinho, se a gente ficasse lendo
do HD 44780, enquanto esse flag tivesse em 1, tá? Ele estaria realizando uma operação. E eu não poderia fazer nenhum novo comando, tá? Quando ele vai a 0, eu posso fazer um novo comando. A gente não precisa fazer a leitura desse flagzinho aqui, simplesmente pelo fato que na tabela de comandos dele, ele indica para nós qual é o tempo mínimo. Qual é o tempo, perdão, tempo mínimo não. Qual é o tempo máximo que leva à execução de uma determinada operação, perfeito? Então, ao invés de eu usar o busy flag, eu posso dar um delay. Simplesmente, posso aguardar um certo intervalo de tempo antes de executar uma nova operação, certo? Memória DD-Rush, vocês já sabem o que é, né? A gente armazena aquele código de 8 bits correspondendo ao caractere, tá? E aí, se a gente considera, então, um display de 2 linhas, os endereços da memória vão ser dispostos da seguinte maneira, tá? Isso daqui está em hexadecimal, perfeito? Então, para a primeira linha, os endereços vão ir de 00 a 27 hexadecimal, e para a segunda linha vão ir do endereço 40 até 67 hexadecimal. Lembrem-se que no display que a gente tem disponível no Tinkercad, somente os 16 primeiros caracteres vão ser visíveis, né? Então, vocês até podem escrever na posição 26, por exemplo, mas não vai aparecer no display, a menos que vocês façam scroll, tá? Então, daí depois a gente vai ver que essa DD-RAM possui só 7 bits. Na hora de emitir os comandos, eu vou comentar isso com vocês, tá? CGRAM é aquela memória que a gente consegue criar caracteres novos, tá? E aqui estão as tabelas, a tabelinha que está na CG-ROM. Lembrando que, para a gente, a tabela presente na CG-ROM é essa tabela aqui, tá? Que é a tabela 0. Aqui tem menos caracteres, né? Infelizmente, porque se fosse a tabela A01, a gente teria todos os caracteres aqui, por exemplo, acentuados, né? Infelizmente, a gente tem azar no display que a gente tem em mãos, tá? Não só no Tinkercad, tá? A gente tem azar no display físico, tá? Tipicamente, eles vêm com aquela tabelinha coreana, tá? Coreana barra... Não, na verdade, não é coreana, não. Eu sempre minto que é coreana, é japonesa, tá? Bom, e aí, gente, eu não vou continuar aqui, eu só vou entrar no assunto para liberar vocês com o Cloud, tá? Mas aqui, então, em termos de interfaceamento, o que a gente vai fazer, então? Eu vou mostrar para vocês o interfaceamento usando operações de 4 bits, mas é muito fácil depois alterar essa explicação falando na operação de 8 bits, tá? Então, o que eu quero fazer? Todos os meus comandos, todos os meus caracteres possuem 8 bits. Então, para eu conseguir mandar os 8 bits de um comando ou os 8 bits de um caractere, essencialmente eu vou ter que realizar 2 operações de escrita, tá? E a gente vai ver, então, como é que a gente tem que fazer essa operação, tá? Para eu saber como é que eu tenho que fazer essa operação, não existe milagre, tá, pessoal? Eu tenho que pegar o diagrama temporal no datasheet do componente. E no datasheet do componente, se vocês lerem com muita calma esse datasheet aqui, vocês vão achar uma indicação aqui do diagrama temporal, que ele está me dizendo o que tem que ser feito, ó. Então, por exemplo, ele está me mostrando o que aqui, ó? Que primeiro eu vou fazer o RS ficar em 0, vou manter o RW em 0, tá? Aí eu vou levar o sinal enable para 1. Aí ele vai interpretar esses primeiros 4 bits como os 4 bits mais significativos do comando, vou levar o enable para 0, vou botar os 4 bits menos significativos, do bit 3 ao bit 0, né? Vocês estão vendo as vias de dados correspondentes, e aí vou fazer o enable ir para 1 de novo, fazendo o enable ir para 0, eu acabei de dar o comando. Tá? Depois, para dados, é uma coisa muito parecida, só que o RS em 1, tá? Essa operação aqui com RW em 1 eu não quero fazer, né? Não me interessa, tá? Mas aí vocês vão dizer, tá, mas quais são os tempos envolvidos, né? Quanto tempo o enable tem que ficar em 1? Quanto tempo o enable tem que ficar em 0? Não tem mágica de novo, tá, pessoal? A gente tem que pegar o datasheet. Só deixa eu ver onde é que tá aqui, se é que eu mostrei, ó. Deixa eu pular um pouquinho. A gente tem que pegar o datasheet e a gente vai ver lá que tem os tempos, ó. Olha, tem tanto tempo que o enable tem que ficar em 1. Tem tanto tempo que eu preciso respeitar, quanto tempo o enable tem que ficar em 1 é essa informação aqui, PWEH, tá? Seria como é que é a largura do pulso com o enable em nível alto. Quanto tempo o enable tem que ficar em nível alto, tá? Quanto tempo ele leva para considerar válidos os dados do que os primeiros 4 bits que a gente estaria emitindo comando. Tudo isso daqui a gente tem lá no datasheet, tá? Mas, em suma, tudo isso vai resumir uma operação que a gente vai fazer, tá? Que vai ser a operação de escrita de um comando ou de escrita em uma informação na tabela, tá? Eu vou parar por aqui hoje, tá? Porque não adianta prosseguir
E aí depois a gente vai explicar esse diagrama inteiro, tá? E na verdade vocês vão ver que esse diagraminha inteiro, então, vai virar, só vou mostrar para vocês, um procedimento de escrita. Tá? O que eu faço quando eu quero fazer a escrita de um comando de 8 bits? É um procedimento bastante simples. Mas antes de eu chegar aqui, eu quero mostrar para vocês por que a gente chega nesses valores, de onde é que eles vêm. Tá ok? Por hoje a gente para aí, tá? Passo aí então pro Cláudio.